Se você olhar com cuidado, se você observar com atenção, você vai ver Deus se movimentando no meio da história. Você vai ver Deus praticamente dançando junto com aquelas crianças aqui. Deus mudando a vida e a história dessas crianças. Se você fizer uma análise, você vai perceber que Deus também se movimenta na sua história. E Deus está fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Eu queria compartilhar um pouquinho com você antes da pregação, o movimento que Deus está fazendo na minha história. Há 2 anos atrás, eu e Tá compartilhamos um pouquinho da nossa vida, os nossos anseios, desejos, numa pregação que eu ministrei aqui. E a gente recebeu tanto carinho da igreja, a gente ouviu histórias, testemunhos, gente que perseverou, gente que sofreu aquelas dores, mas que viu milagres acontecerem nas suas vidas, e a gente recebeu carinho, uma troca muito especial. Então, também por esse motivo eu queria dividir uma alegria com vocês, gente. A Thaísa está grávida. Isso é um milagre de Deus na nossa vida, a gente está muito contente, muito feliz. E também testemunhar isso é dizer aí para o teu coração, você que espera alguma coisa no Senhor, talvez filhos, talvez outras coisas, você que tem passado às vezes por anos aguardando uma intervenção, um cuidado de Deus, continua perseverando, continua colocando a sua esperança no Senhor, porque é como o texto de Isaías diz, Ele nos faz voar como águias, nos faz correr sem nos cansar. Deus tem cuidado da nossa vida e da nossa história. Amém? Senhor, mais uma vez, cuida da gente, cuida do nosso coração, cuida da Tua igreja, Deus, que por meio da Tua palavra, o Senhor revele verdades profundas sobre nós, e sobre como a gente deve caminhar, Senhor. Clareia os nossos caminhos, clareia, Senhor, as nossas escolhas, as nossas opções. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida que glorifique o Senhor. Esse é o nosso desejo profundo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gente, todos nós vivemos a vida em busca de um lugar ao sol. Todo mundo. Livre para poder sorrir, livre para poder buscar o meu lugar ao sol, é o que dizia o cantor chorão da banda Charlie Brown Jr., que foi encontrado morto no seu apartamento em 2013, infelizmente, vítima de uma overdose de cocaína. A impressão que dá quando ele diz na canção Livre para poder sorrir, é de um anseio de se ver livre da cara feia da rejeição, que nos assusta a todos, e muito nos assusta. Eu diria que é a liberdade que se deseja, é exatamente um lugar ao sol, é a liberdade da aceitação. A gente tem por natureza a necessidade de sentir aceitação, seja de um pai, de uma mãe, do irmão mais velho, da professora, da namorada, dos amigos, do chefe. A gente precisa ser aceito. E eu sei que muitas vezes somos rejeitados por pessoas. É verdade que às vezes as pessoas que mais apreciamos são a nossa sombra de rejeição. E isso é duro, isso é doloroso, e isso é difícil de lidar, é coisa da vida, acontece o tempo todo. Todos nós, em algum limite, em alguma medida, lidamos com o sentimento de rejeição. Mas eu percebo também que
há algumas ferramentas que amplificam o sentimento de rejeição, ferramentas que nos sufocam muitas vezes, que tiram a nossa paz, e ferramentas acessíveis, que cabem no nosso bolso, que a gente convive com elas o tempo todo. As redes sociais, por exemplo, essas ferramentas de comparação. A gente se compara aos outros, acreditando que existem pessoas melhores, mais importantes, mais interessantes, gente que faz escolhas melhores, gente que sabe mais da vida, gente que é melhor que a gente que tem por direito a aceitação. Recentemente, uma rede social parou de contabilizar os likes. Então, assim, ninguém mais pode ver quantos likes você recebe na sua foto, na sua postagem. Só você. Você continua vendo. E a gente sabe que no fundo, like, seguidor, comentário, essas coisas da nossa era, não são nada mais, nada menos do que um placar de rejeição e aceitação. Deixa eu ver minha foto hoje, deixa eu ver o quanto eu fui aceito. Recebi quantos likes? Quem comentou? Quem botou um coraçãozinho? Pô, essa foto não rolou, essa aqui me rejeitaram. Acho que eu tirei mal, não estou legal nessa foto. É assim que a gente vive. A gente tem uma necessidade disso, a gente precisa disso. A gente precisa ser alimentado desse sentimento. A gente busca desesperadamente um lugar ao sol, sem perceber que às vezes nos rejeitam. Sim, isso acontece, isso é real, mas muitas vezes nós mesmos nos rejeitamos, nos comparando, nos isolando, nos impedindo de receber a vitamina D que tanto desejamos, um lugar ao sol, a aceitação. Nós estamos no meio da série de mensagens Entre a Túnica e a Toalha, série que tem nos levado a uma autoavaliação, provavelmente nos incomodado bastante, eu confesso que a mim, muito. Mas eu desejo profundamente que hoje continue nos incomodando, continue nos dando a oportunidade de sair da nossa zona de conforto, de abrir o nosso coração para que a palavra de Deus nos transforme. Então hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre aceitação e sobre como entender e viver o que a palavra de Deus diz sobre isso pode harmonizar a nossa vida para a glória de Deus. Então eu estou chamando essa mensagem de lugar ao sol. Lugar ao sol. O nosso texto base é o de Romanos, no capítulo 15, no versículo 7, onde o apóstolo Paulo se esforça a escrever uma carta importante para aqueles irmãos de Roma, com a intenção de corrigi-los com amor, os lembrando que a misericórdia de Deus os alcançou, todos, tanto judeus como gentios. Porque estava acontecendo no meio daquela igreja um desentendimento sobre a comida que era aceita, o ritual que era aceito. E eles estavam discutindo, e eles estavam se comportando como duros juízes uns dos outros, dividindo a igreja que deveria estar unida como o corpo de Cristo. Então Paulo vai exortá-los. Parem de julgar uns aos outros, Paulo vai dizer. Você que é forte, para de julgar quem é fraco. Você que é fraco, para de julgar quem é forte. Em um momento da carta ele diz: quem são vocês para condenarem os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão de pé ou se caíram. Em outras palavras, Paulo está dizendo: como é que pode você, um servo, julgar um outro servo? Você está se achando capaz de julgar alguém que se encontra na mesma condição que você? Então Paulo vai argumentando, colocando cada um no seu lugar, e todos como servos de Deus.
E isso tem muito a ver com a nossa série, tem muito a ver com o nosso tema do ano, para servir. Esse é o nosso assunto nos últimos meses. Então a gente chega no nosso texto, no versículo 7 do capítulo 15 de Romanos, onde Paulo diz: portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. A primeira verdade desse texto, a verdade poderosa, é que Deus nos aceitou em Cristo. Nós que não fizemos por onde, nós que não conquistamos nada com a nossa fidelidade, nós que não alcançamos isso de maneira nenhuma por nossos méritos, por nosso esforço, nós simplesmente fomos surpreendidos com a boa notícia do Evangelho, que Deus nos amou primeiro, como está escrito lá em 1 João no capítulo 4, versículo 10, é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Que verdade incrível, que verdade poderosa. Nós que buscamos incansavelmente um lugar ao sol, nós que necessitamos de aceitação tanto quanto precisamos do ar que respiramos para viver, nós que carecemos de alguém que nos cure da nossa experiência de rejeição com luz, com vitamina D, com um lugar ao sol, encontramos alguém que é capaz de preencher o nosso vazio existencial, que pode nutrir o nosso coração doente por likes, que é poderoso para mudar o status da nossa vida de rejeitado, esquecido, para aceito e amado. A verdade do Evangelho de Jesus Cristo nos basta, nos é suficiente. Olha o que o rei Davi escreve no Salmo 8, pensando sobre como um Deus imensurável se manifesta a homens tão insignificantes como nós. Ele diz no verso 3 e 4, quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, eu pergunto, quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Por mais surpreendente que seja, gente, o Deus que decorou o universo com a lua e as estrelas, é o Deus que faz brilhar sobre a nossa cabeça um sol, que nos enche de vitamina D. Sabe por quê? Porque Deus nos aceita, Deus nos ama. Então, por favor, saia daqui hoje lembrando de que pela graça de Jesus há um lugar ao sol para você. Pela graça de Jesus há lugar ao sol. Deus aceita você. Nós estamos estudando um livro chamado Servindo ao Próximo com a Humildade de Cristo. E o autor, o Duane Elmer, ele faz um exercício com os alunos dele na sala de aula, que resultou numa lista inspiradora sobre o significado de sermos aceitos por Deus. Eles foram dizendo ali na sala de aula, um aluno levantava a mão e dizia, olha, ser aceito por Deus significa que Jesus tomou a iniciativa. O primeiro passo foi dele. E o outro dizia, nos aceitou incondicionalmente, apesar dos nossos pecados. Nos aceitou para sempre, não há prazo de validade. Ele nos dá segurança, e nós não precisamos temer de maneira nenhuma qualquer rejeição. Sabe por quê? Porque Ele nos vê como pessoas, sem rótulos ou posições. E talvez o mais importante, porque Ele pagou um preço gigante por nos aceitar. Ele nos deu a sua vida. No capítulo 5, no versículo 8 da carta de Romanos, Paulo diz, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem poderosa de Deus a nosso respeito. Você tem alguma dúvida de que Deus te aceita por meio de Cristo Jesus? Você reconhece o peso que essa afirmação tem para a sua vida, para a nossa vida? Você poderia deixar Jesus curar a ferida que a rejeição causou em você, com a verdade transformadora de que Deus nos aceita por meio do sacrifício dele? Pela graça de Jesus, há um lugar ao sol para você, irmão. Há um lugar ao sol para mim. A segunda verdade poderosa e libertadora que esse texto nos ensina é que devemos aceitar uns aos outros como fomos aceitos. E nesse sentido a coisa fica bem complicada, gente. Porque o amor ao próximo, a aceitação, o crédito que nós damos ao outro não tem a ver com aquilo que a gente sente em relação a ele, mas tem a ver com aquilo que a gente crê, com a nossa fé. É verdade, é bem verdade que nós temos muita dificuldade de aceitar o outro, porque nem sempre o vemos, ou a imagem que projetamos sobre ele, nem sempre nos agrada. E a gente tem os nossos critérios para aceitar as pessoas. A gente sabe quem merece e quem não merece, entendeu? A gente nasce sabendo esse tipo de coisa. Mas muitas vezes o que vemos não é necessariamente o que o outro é, mas é simplesmente aquilo que nós julgamos. Lutero, a importante figura da Reforma Protestante, faz uma descrição muito real da nossa postura arrogante no livro que escreveram sobre alguns comentários dele, Conversas à Mesa de Lutero. Ele diz assim: podemos chamar de santos vestes consagradas, ossos de homens mortos e outras quinquilharias, mas não um cristão. A razão é que contemplamos a máscara externa, buscamos um santo aparente, que leva uma vida austera, uma vida disciplinada aos nossos olhos. Lutero está coberto de razão em afirmar que nós somos religiosos o suficiente para sacramentar, para tornar sagrado, para reverenciar coisas mortas, ao mesmo tempo que a gente facilmente profana um ser vivo e sustentado pela graça de Deus. A gente pega coisa velha, coisa morta, e santifica aquilo. E faz o sinal da cruz, e teme, e faz reverência. Mas um ser vivo, sustentado pelo sopro de Deus, pela vida de Deus, a imagem e semelhança de Deus, a gente profana, a gente rejeita. A gente faz isso com pessoas, porque nós não as vemos por dentro, nós não as enxergamos por dentro. A gente dá valor demais à aparência. A gente sofre da síndrome da casa de Jessé. Isso foi um negócio que eu inventei por causa da história. O profeta Samuel vai lá na casa de Jessé, pai de Davi, em busca de um novo rei, para tomar o lugar de Saul. E aí ele chega lá e o que Jessé faz? Jessé bota os filhos guerreiros, os filhos fortes, os filhos bonitos, os aparentemente aceitos para o cargo, para a responsabilidade. E o profeta fica impressionado e fala: eu acho que está aqui, está no meio desses 7. Mas o que acontece na casa de Jessé é que tem um garoto que foi rejeitado e que está lá no campo cuidando das ovelhas do pai. Esse garoto pequenininho, ruivo, que não tem aparentemente as qualificações para o rei, mas é exatamente esse menininho
que vai lá, que leva comida para os irmãos na guerra, que cuida das ovelhinhas do pai. É esse menininho que Deus escolhe, que Deus aceita como rei, para a surpresa do profeta, para a surpresa de seu pai Jessé. E aí eu pergunto para você, se Deus aceita essa pessoa que você rejeita, como é que você vai lidar com isso? Como a gente vai lidar com isso? Você vai tentar fazer Deus mudar de opinião? Já sei, você vai fazer uma lista e você vai descrever os defeitos, os problemas, as coisas que você não acha legal nessa pessoa e vai conversar com Deus e dizer, eu acho que o Senhor deveria rejeitá-la. Rejeitá-lo. É plausível, eu posso te dar aqui, Deus, Paulo diz no capítulo 3, no versículo 27 da carta aos Romanos, podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, a gente não passou no teste, a gente não foi aprovado. Mas a nossa absolvição vem pela fé. Se cremos que Deus nos aceitou e que não foi por termos cumprido a lei, por que nós esperamos que o nosso irmão seja rejeitado pelo mesmo motivo? Nós não percebemos que somos alvo da mesma graça e que viemos do mesmo lamaçal de pecado. Algumas semanas atrás eu estava com a Thaísa na casa de um casal de amigos que a gente ama muito. E essa nossa amiga, ela tem uma doença autoimune, uma espondilite. E ela estava dizendo para mim no café que ela, desde pequenininha, ela faz um tratamento no Hospital das Clínicas. E apesar dela não parecer, não ter o estereótipo de uma deficiente física, ela é categorizada no hospital onde é tratada e é atendida e tratada como deficiente física que ela é por causa da sua doença. Ela tem uma ótima postura, ela trabalha com atividade corporal, ela é personal trainer. Então assim, ninguém diz que ela tem deficiência, mas ela sofre de dores terríveis por causa dessa enfermidade. E ela estava me falando durante a conversa que ela não pode ver um deficiente físico sofrendo, que ela sente como se fosse ela mesma. Ela tem uma empatia gigante por eles. Ela se identifica, ela corre, ela se desdobra para ir ajudar, porque para ela, gente, eles são iguais a ela. Não há diferença. Ela sente a sua dor, ela conhece as suas necessidades, ela sabe quanto custa o remédio, ela sabe das dificuldades de ser rejeitado, de não conseguir vaga em tal lugar. Ela sabe o que eles vivem, ela compreende as suas lutas, as suas dificuldades, os seus desafios. E ela ia me contando, e enquanto ela ia falando, o tempo parou para mim, eu fiquei como se eu estivesse dentro de uma bolha, pensando e concluindo, é exatamente isso. Todos nós somos deficientes de vitamina D, aparentemente ou não. Todos nós precisamos de aceitação, nós carecemos de um lugar ao sol. E aí a gente levanta um muro enorme de diferenças, quando na verdade nós somos iguais. E deveríamos sentir uma empatia enorme uns pelos outros. Se tem alguém que se identifica com a gente, esse alguém é Jesus. Sendo Deus, se fez homem, servo, sofreu as nossas dores, passou pelos nossos problemas. Se há alguém que sabe o que é ser rejeitado, esse alguém é Jesus. É só você ler o relato da crucificação, registrado no Evangelho de João, capítulo 19. Ou leia Isaías 53. Jesus suportou severa rejeição
Mas apesar de toda a rejeição que ele sofreu, ele caminhou para a cruz, convicto da aceitação do Pai. E aí, ele foi rejeitado por nós, mas nos aceitou. Ele foi morto por nós, mas deu sua vida. O exemplo de Jesus tem que abrir os nossos olhos, tem que mudar a nossa maneira de ver as pessoas, tem que mudar a nossa maneira de viver. E eu sei que isso é um processo que leva tempo, à medida que a gente vai se identificando com Cristo, a gente vai aprendendo a viver com Ele. Talvez você esteja ouvindo essa segunda verdade maravilhosa desse texto e pensando, essa é a verdade mais difícil de viver. A gente fica ouvindo os sermões aqui durante a série e a gente vai vendo os desafios que os pastores vão colocando e vão também se sentindo desafiados e pequenos diante de uma vida tão bonita, tão santa, do exemplo de Cristo. E a gente às vezes pensa assim, puxa, eu acho que é impossível viver como Jesus. Acho que é impossível imitar o Mestre. Mas eu quero dizer para você, calma. Inicialmente, talvez você tenha muita dificuldade para sentir a empatia pelos outros. Talvez te falte um pouco de sensibilidade no começo. Mas Deus vai te acrescentando aos poucos isso. O C.S. Lewis, que é um escritor que a gente ama, os meninos aqui adoram o C.S. Lewis. Ele dá uma dica muito prática no livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Ele diz que não adianta a gente tentar sentir o poder, para poder agir em amor, em aceitação, em bondade em relação a alguém. Ao contrário, gente, a gente deve simplesmente praticar. Falei que era uma dica bem prática. E é exatamente. A tese do C.S. Lewis é que quando a gente soma, quando a gente multiplica repetidas vezes atos de aceitação, de amor, com o tempo a gente vai passando a se sentir naturalmente pronto para isso. Com o tempo a gente vai desenvolvendo empatia. E aí isso é natural. É como se a gente fosse igual. Eu sinto como se o sol fosse maravilhoso, grande demais para que eu usufruísse dele sozinho. Tem lugar ao sol para o outro. Aí isso vai mudando a gente, vai transformando a gente até o ponto da gente dizer naturalmente, ou talvez apenas revelar com o olhar para alguém: pela graça de Jesus, há lugar ao sol para você. A mesma graça que nos alcança é a graça que nós oferecemos. A mesma aceitação que nos alcançou é a aceitação que nós oferecemos. A terceira e última maravilhosa verdade desse texto é que quando nós aceitamos o próximo, como nós fomos aceitos por Cristo, Deus é glorificado. Aí, gente, aí é um momento sublime do texto. Paulo vai instruindo a igreja durante a carta, para a gente chegar nesse resultado final tão almejado, que é o propósito da nossa vida, é alcançar o propósito da nossa existência, é o propósito da igreja de Jesus, glorificar a Deus. E aí a NVT, a nova versão transformadora, usou um termo por 3 vezes, num período ali da carta que me chamou a atenção, eu destaquei na minha Bíblia. No capítulo 12, versículos 15 e 16, ele diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Essa é a empatia, eu coloquei em parênteses ali. É sentir o que o outro sente. Vivam em harmonia, esse é o termo, uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem de tudo. Depois no capítulo 14, verso 19,
Portanto, tenhamos como alvo a harmonia, de novo, e procuremos edificar uns aos outros. Depois no capítulo 15, no verso 5, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. A palavra harmonia, que foi a opção da NVT, é uma boa maneira de explicar o que acontece quando a igreja usufrui e oferece aceitação pela graça de Deus. Porque na música, gente, esse lugar que é comum para a gente aqui, na música a palavra harmonia é o campo que estuda as relações de encadeamento dos sons. É quando há, por exemplo, uma sincronizada execução de elementos sonoros, misturando os tons, as melodias, os acordes, os ritmos, e tudo isso junto vai se misturando e vai compondo essa harmonia, tudo se encaixando perfeitamente, cada indivíduo no seu devido lugar, no seu lugar na orquestra dos servos. Eu sei quem eu sou servo. Eu não sou senhor de ninguém, eu sou servo. E aí eu tenho o meu lugar na orquestra. Aí o meu som junta com o som do outro. E tudo isso vai gerando uma harmonia. E a gente se maravilha com música. É assim que soa para Deus. Quando a igreja aprende, quando a igreja assimila, quando ela coloca em prática as preciosas palavras do Senhor, soa para Deus como música. Esse som é o som da igreja dando glória para Deus. A igreja vivendo a palavra, reconhecendo que foram aceitos sem merecer, aceitando o outro que a nosso julgamento não deveria ser aceito, mas eu aceito, porque pela mesma graça também fui aceito. A gente pode ter a melhor equipe de louvor nessa igreja, a gente pode ter as melhores canções, o melhor som, a gente pode produzir a aparência de uma igreja adoradora, e quando você vê as fotos no Instagram e no Facebook da igreja, você vai dar vários likes, porque vai parecer uma igreja muito adoradora. Mas ao mesmo tempo a gente pode irritar os ouvidos de Deus com o nosso barulho. Paulo vai dizer em outra carta, numa carta direcionada à igreja de Corinto, no capítulo 13, se não tiver amor, a gente vai ser um sino que ressoa, a gente vai ser um prato que retine, a gente vai ser um barulho sem harmonia com ninguém, um som avulso, aleatório, irritante. Mas quando a nossa marca for o amor, a aceitação, o acolhimento, um lugar ao sol, nós seremos uma verdadeira voz de adoração, nós seremos uma harmonia perfeita para a glória de Deus. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Porque há um lugar ao sol para você. Você pode oferecer um lugar ao sol para alguém. E isso pode se transformar em música para os ouvidos de Deus. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos o quanto nós estamos longe, distantes de viver a Tua verdade de forma prática, de forma profunda. A gente olha às vezes para a nossa vida e a gente se identifica muito mais com a túnica, Senhor, porque a gente se sente senhor de todos. Ninguém é aceito pelos nossos níveis de aprovação, de aceitação.
Mas faz a gente olhar para a trave no nosso olho, Senhor. Faz a gente olhar para a nossa própria sujeira. Faz a gente reconhecer que a gente é completamente dependente da Tua graça e do Teu amor. Quebranta o nosso coração, Senhor. Nos livra do nosso orgulho, da nossa arrogância. Senhor, as pessoas se tornaram invisíveis para nós, a gente não se identifica, a gente não sente empatia, a gente não chora com quem chora. E às vezes a gente inveja os que se alegram. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque o Senhor disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros, e é essa marca que a gente precisa como tua igreja. Faz a gente compreender a dimensão do teu amor para com a gente e constrange o nosso coração a dispensar amor e graça da mesma maneira que recebemos. E que a gente cumpra o teu propósito, Senhor, que é uma igreja que faz música para o Senhor, que é uma igreja que gera uma harmonia, que glorifica o Senhor, que revela a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.